Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar a sexta característica, tá, de autismo que eu tenho, tá? Que é a dificuldade de socialização. Eu sempre deixo claro que um autista pode sim ser muito diferente do outro, tá? Não são cópias, não são xerox, tá? Então essa característica eu tenho, tá? E muitos autistas têm. Só que muitas pessoas confundem. Muitas pessoas acham que autista não gosta de amigos, não quer fazer amigos, não gosta de pessoas, quer ficar sozinho, né? Não tem empatia, não gosta de carinho. E tudo isso é um mito. Não é verdade, gente. Tá, tem alguns autistas, por exemplo, o meu filho, que é autista também, ele não gosta de abraço muito. Por causa, não porque ele não é carinhoso ou não gosta de carinho, porque tem aquela questão do hipersensibilidade sensorial. Então, como se o abraço doesse, né? Ele tem muita sensibilidade na pele. Mas tem momentos que ele tá triste, que ele tá com medo, que ele me beija de abraço, tá? Só que a gente nunca deve forçar abraço, beijo no autista, tá? Isso vai fazer o autista se afastar de você, criar aversão a você, tá bom? Amigos. A gente quer amigos, a gente gosta de amigos. Só que a gente tem muita dificuldade em fazer amizade, em manter amizade. E outra coisa, a gente tem um cérebro que funciona diferente e a gente tem muitas manias, muitas coisas que atrapalham. Por exemplo, eu tenho momentos que eu preciso me isolar, que eu preciso ficar no meu quarto, que eu preciso de silêncio, preciso de escuro. Eu tenho dias que as pessoas, um parente, um amigo me convida para almoçar, jantar, sair, que eu vou com o maior prazer, com a maior alegria. E tem dias que uma pessoa me convida para passear, para almoçar na casa dela, sei lá o quê, que eu não tenho vontade nenhuma. Que naquele dia eu tô com vontade de ficar quietinha, sozinha, tá? Tem dias que o meu cérebro é como se eu estivesse muito cansado. Então, a voz, a conversa é uma coisa que não tem vontade, que eu quero silêncio, tá? Tem dias que as pessoas mandam mensagem no WhatsApp para mim e que eu converso com algumas pessoas e é o maior prazer, é a maior satisfação. Tem dias que as pessoas mandam mensagem para mim no WhatsApp, amigos, amigas, e que eu não tenho vontade nenhuma de conversar, de responder. E não é porque eu não gosto da pessoa. Muitas vezes é uma pessoa que eu gosto muito. Mas naquele dia eu estou para o silêncio, para o isolamento, entendeu? Então muitas vezes isso as pessoas não entendem. Muitas vezes, assuntos que não são do meu hiperfoco, eu expliquei o hiperfoco no vídeo anterior, assuntos que não são do meu hiperfoco, eu não tenho vontade de conversar. Ou alguns assuntos eu não tenho vontade de conversar. Daí a conversa não flui, entendeu? Então, tudo isso. O autista sem filtro, o autista tem muito sincericídio, o autista fala muito sem pensar. Então, tudo isso pode dificultar a interação social, a socialização. A gente é muito impulsivo, as nossas emoções são muito intensas, todas elas. Tristeza, alegria, medo, raiva, são intensas, são fortes. Muitas das pessoas não entendem isso, acham isso drama, exagero, infantilidade. Então, tudo isso dificulta a socialização. Na minha infância, que eu já falei em vídeos anteriores, quando eu estudava Tá, eu estudei até os 18, né? Estudei todas as séries. Mas, digamos, mais na minha infância, assim, a minha socialização era mais difícil, né? Então eu ficava os recreios sozinha. Mas não significava que eu não queria ter amigos, que eu não gostava dos meus colegas. Eu tinha dificuldade, eu ficava quieta o tempo todo. Eu, então as pessoas assim, tu tem que fazer a tua parte para socialização, fluir, sair. Depois, com 15 anos, quando tive depressão profunda, que eu fiz terapia, psicólogo, psiquiatra, mesmo que não tive naquela época ainda o diagnóstico de autismo, só tive com 41 anos o diagnóstico, eu melhorei porque a terapia, né, a psicóloga, a psiquiatra
mesmo sem o diagnóstico, ela me ajudou muito. Então, daí com 15 anos, eu fui pro magistério, ensino médio, fui para outra escola também, consegui fazer algumas amizades, né? Fora da escola também eu tinha duas amigas, uma na frente da minha casa, tinha uma também, nas férias, a gente ia para uma casa de praia, também tinha uma amiga na frente da minha casa da praia, né? Mas que durou até uns 12, 13 anos. Depois essa amizade meio que não se acabou-se, né? Tive algumas amizades, sim, tá? Não vou dizer que não, tá? Mas muita dificuldade, tá? Muita dificuldade. E o autista sofre com isso. Porque o autista, ele quer conversar, ele quer carinho, ele não gosta de solidão, ele precisa ser amado, ele precisa ser, sabe, ele ser entendido, né? Só que ele funciona num ritmo, num jeito diferente que às vezes as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas, né, também interpretaram em alguns lugares como grossa, sem eu perceber que fui grossa, entendeu? E seca, sem eu perceber que eu fui seca, entendeu? Então, antipática, porque às vezes na rua eu passo reta, quieta, com uma cara muito séria, mas é porque eu tenho essa dificuldade, às vezes até de dar um oi, né, na rua, para pessoas, né, da vizinhança. Se a pessoa, se o vizinho me dá oi, eu dou oi, mas parece que se ele não me dá, eu tenho dificuldade de dar o oi, parece que não sai. São coisas, detalhes, que às vezes as pessoas podem interpretar como antipatia, como egoísta, seca, grossa, e não é. É só mal interpretado pelos outros. Então, a dificuldade de socialização é uma dificuldade, tá? Mas não significa que o autista não quer ter amigos, não quer conversar, não quer carinho, não tenha empatia. Só que nem eu expliquei, tem momentos, às vezes a interação social nos causa no nosso cérebro uma exaustão, um cansaço muito grande. Então tem dias, tem momentos que a gente precisa se isolar, que a gente não tem vontade de conversar no WhatsApp, não tem vontade de conversar pessoalmente com os outros, que a gente precisa ficar no quartinho, quietinha, sozinha, né? Tem dias que eu não tenho vontade nem de conversar com o meu filho, né? Com pessoas da minha família. Mas não é porque eu não gosto deles, eu amo eles demais. E tem dias que eu quero conversar bastante, entende? E às vezes as pessoas entendem, então tudo do teu jeito, é como tu quer, é tudo como tu quer. Mas não é assim. Não é culpa nossa. Não é a gente que quer assim. É o nosso cérebro que funciona diferente. Tá? Nosso cérebro funciona diferente. Tá bom? Então, cuidado com os mitos, com as superstições, com as mentiras. Autista não gosta de pessoas, autistas não têm empatia, autista quer viver sozinho, autista vive no seu mundo. Não, não é assim. Não é assim. Não é assim que funciona. Até alguns autistas severos que são não verbais, que não falam, com certeza ele vai querer companhia, se ele for criança para jogar bola, para brincar. Ele vai ter momentos que ele vai querer carinho, né? Mas do jeito dele, que eu falei, às vezes o abraço, né? O autista, tem autistas que não vão aceitar devido à sensibilidade, à hipersensibilidade sensorial da pele, que é como se o abraço machucasse. Vai ter várias outras formas de carinho, né? Então, tem a sensibilidade sensorial, o grito, a voz alta, é como se machucasse o ouvido do autista, é como se o autista escutasse muito mais alto. Então, a gente tem que cuidar com o volume da voz alta, gritar. Isso vai causar muita irritação e incomodação para o autista. Então, tem muitas coisas, muitos detalhes, tá? Que dificultam a socialização, mas não significa que o autista não queira se socializar. Beijo no coração, curte agora, curte para marcar ponto no meu canal, para me motivar a continuar com o canal. Comente, nem que seja um bom dia, nem que seja um oi, já ajuda bastante. Compartilhar também ajuda, tá? Para eu entender que vale a pena continuar com o meu canal, né? Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.